Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Às vezes no nosso quadro Terrorcast ou às vezes no quadro Make com Relatos, que é o caso de hoje, né? Eu contando os relatos enquanto eu faço a minha make. E bom, se você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver algum relato para me enviar, o e-mail vai estar aqui embaixo na descrição também. E lembrando, né, que todos os vídeos postados aqui estão disponíveis em áudio lá no Spotify para você ouvir onde e quando quiser. E o link também já está aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim fica mais fácil de você me encontrar por lá. E bom, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, então bora para os relatos de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar meu conteúdo aqui na plataforma. Se tiver disponível a opção de hypar este vídeo, hypa pra mim, por favor. Gasta teu hype comigo, porque ajuda muito. Gente, isso é uma função incrível que o YouTube disponibilizou, então assim... Se tiver disponível, hypa pra mim, tá bom? Mas é isso, agora chega de conversa fiada e bora pros relatos de hoje. E o nome do nosso primeiro relato, gente, se chama O Capelobo Salvou a Minha Prima. Olá, Liandra, não precisa revelar o meu nome, tá bom? Já que está no e-mail, então fica super fácil de você ver qual nome é o meu. Essa história aconteceu com uma prima minha e é uma história muito famosa aqui na minha família. Essa parte da minha família em questão não mora aqui no mesmo estado que eu, mas sempre que há festividades de família, a gente se reúne e sempre comentamos sobre esse ocorrido. Bom, pode ler sem nenhum problema, pois os nomes estão trocados, se caso for aparecer algum nome no decorrer do relato. E bom, essa história aconteceu com uma prima minha que se chama Isadora, nome fictício, tá bom? E bom, na época do ocorrido, Isadora estava com seus 16 para 17 anos. E no estado, barra lugar aonde Isadora e meus tios moram, é bem comum as pessoas saírem para dançar forró. Lembrando que essa história também aconteceu há muitos anos atrás. E bom, nessa noite em questão, Isadora tinha ido junto com algumas amigas nesse tal forró que estava acontecendo próximo à casa onde ela morava com os meus tios. E aí, Liandra, olha só. Chegando lá, Isadora ficou super encantada com um rapaz que não parava de olhar para ela desde o momento em que ela pisou ali no lugar onde esse tal forró estava acontecendo. Isadora ficou ali, trocando olhares com o rapaz durante um bom tempo, até que ele finalmente chegou nela, eles se cumprimentaram, dançaram juntos e até ficaram ali mesmo no meio de todo mundo. Até que em dado momento, esse tal rapaz chamou Isadora para eles se retirarem dali e ir para um lugar mais assim, só a dois. E Isadora quis ir. Avisou suas amigas que ia dar uma saidinha com o tal rapaz e que depois retornava e que elas não precisavam se preocupar. Bom, as amigas de Isadora, vendo ali o tempo passar, começaram a ficar um pouco preocupadas, já que ela não retornava. E nisso começaram a ligar para o telefone dela e o telefone dela dava já direto caixa postal. E as amigas de Isadora estavam achando isso muito estranho. Até que resolveram ir até a casa dos meus tios, que são pais de Isadora, para avisar do ocorrido. Que a Isadora havia saído com um rapaz, falaram as características e que ela não estava atendendo o telefone e não havia retornado para o forró, que era muito estranho e a Isadora não costumava fazer esse tipo de coisa. Logo os meus tios ficaram muito preocupados e foram logo à polícia. Como é cidade pequena, Liandra, e a maioria das pessoas se conhecem e os meus tios também têm muitos conhecidos na polícia, eles não esperaram o dia seguinte para começar a procurar por Isadora. Até que minha prima foi encontrada com a roupa toda rasgada, caída em uma floresta, próxima onde o forró estava acontecendo. Mas vocês devem estar se perguntando, tá, mas cadê o sobrenatural disso, já que parece mais ser uma história criminal? Bom, Li, é agora que o relato sobrenatural vem. Quando a minha prima acordou no hospital, estava todo mundo muito curioso para saber o que aconteceu, já que
Ela foi encontrada, né, desacordada, com as roupas rasgadas, e um detalhe muito importante, porque eu sei que as pessoas são muito curiosas e vão querer saber, é que não, ela não sofreu nenhum tipo de abuso. Então, meio que por isso que tava, assim, os médicos, os policiais, estava todo mundo muito interessado em saber o que havia acontecido, já que aparentemente ela foi atacada, provavelmente, né, havia sido o rapaz com que ela saiu, mas ele não tinha feito nada, então, assim, tava aquela loucura. Bom, quando ela já estava melhor, acordada, estava sã, ela começou a contar o que havia acontecido. E é agora que vem a parte sobrenatural. Isadora conta que o rapaz havia levado ela ali para a floresta, dizendo que queria ficar a sós com ela, e como não tinha nenhum outro lugar perto e ele não tinha carro, eles poderiam ficar por ali. Isadora concordou porque entendeu que o rapaz não tinha carro e o forró estava acontecendo em um local assim mais afastado. Resumindo, Leandra, não tinha assim como eles irem para um motel, vamos dizer assim. Até porque também a cidade é muito pequena e se alguém visse minha prima lá, iam sair falando para todo mundo, sabe? Coisa de cidade pequena. Bom, Isadora então contou que o rapaz parece que se transformou em uma outra pessoa. Não no sentido sobrenatural, Leandra. Ele era uma pessoa ruim e só se mostrou o mesmo que ele era quando já estava longe e afastado de todos. Ele começou a querer agarrar ela à força. Tipo, eles estavam ficando, mas do nada ele começou a ser muito agressivo, a falar coisas muito ruins com ela. Coisas tipo, vou fazer isso e aquilo com você e depois eu vou te matar, vai ficar todo mundo te procurando e ninguém vai encontrar nem seu corpo. Tipo, falando coisas assim bem pesadas mesmo. Ela começou a entrar em desespero, mas o rapaz era tipo 2 vezes maior que ela, então ela estava morrendo de medo. Começou a pedir muito a Deus pela sua vida e para que Deus tivesse misericórdia e não deixasse nada de ruim acontecer. Bom, até hoje ela não sabe se realmente foi a misericórdia de Deus ou, sei lá, se foi alguma outra coisa. Porém, poucos minutos depois que o rapaz começou com toda aquela agressividade, falando aquelas coisas ruins, simplesmente apareceu no meio da mata ali onde eles estavam um ser que lembrava muito um tamanduá. Porém, assim, tinha um tamanho desproporcional ao tamanho real do animal. Talvez você, Leandra, e seus seguidores não conheçam por causa da região, mas o que a minha prima viu é chamado de capelobo. Caso vocês não saibam o que é, dão um Google que logo aparecem as fotos de como esse bicho é. E assim, dado as características que minha prima falou, com toda certeza era um capelobo, não tinha como ser outra coisa. E bom, esse bicho extremamente grande e horrendo apareceu fazendo um barulho muito feio. E aquilo atacou o tal rapaz. Só que nisso que ele começou a atacar o tal rapaz, acabou que alguma coisa da parte do corpo dele acabou acertando minha prima. O que fez ela cair com tudo no chão. Mas mesmo jogada ali no chão, minha prima conseguiu ver mais um pouco da tal briga, sabe? Entre aquela criatura e aquele rapaz, né, que ela estava ali na floresta. E aí, Leandra, essa parte é até uma parte bem pesadinha, eu acho. Minha prima contou assim com todas as letras e que ela tinha absoluta certeza de que tudo isso realmente aconteceu e que não era coisa da cabeça dela. De que ela viu esse tal capelobo simplesmente estraçalhar o rapaz inteiro. Bom, a polícia perguntou à minha prima o que aconteceu depois, porém ela disse que conforme ela foi vendo tudo aquilo acontecendo, ela foi sentindo uma sensação muito ruim, porque minha prima sempre teve muita fobia de sangue, essas coisas. Então acabou que por conta da cena que ela viu do tal capelobo destruindo o rapaz, ela simplesmente desmaiou. Bom, a polícia perguntou para minha prima qual era o nome do rapaz e se ela sabia alguma coisa a respeito dele, já que eles não encontraram, tipo, nada ao lado dela. Só tava o corpo dela caído ali no meio da floresta e esse tal rapaz não tava. Porém, ela falou que não sabia, que ele havia falado o nome esse que vou colocar aqui como Jorge, mas é um nome fictício. Porém, a polícia também procurou, tipo, por outras pessoas que estavam no forró e também perguntou várias coisas para as amigas dessa minha prima,
mas ninguém nunca nem tinha visto aquele rapaz por ali. Então, provavelmente, ele era um visitante de uma outra cidade que veio, sabe? Pra poder se aproveitar das meninas daquela cidade do interior. Então, assim, como ninguém procurou pelo rapaz e a polícia também não tinha muita noção de quem era esse rapaz, acabou que ficou por isso mesmo. E a polícia nunca encontrou corpo, nunca encontrou nada, já que a minha prima disse que a tal fera estraçalhou ele. Bom, Leandra, assim, resumindo, o rapaz mesmo nunca foi encontrado. E depois disso, essa minha prima tomou um pavor absurdo de ficar saindo de casa pra ir em forró. Suas amigas, assim, a mesma coisa. E não só elas, mas durante um bom tempo, os meus tios, e ela conta, assim, até hoje, que muitas pessoas ali da cidade ficaram com medo de sair. Mas não por conta do rapaz, gente, mas sim porque o pessoal começou a ficar com medo dessa fera voltar novamente. E que, assim, por mais que nessa ocasião ele tenha salvado a minha prima, as pessoas estavam com medo de, sei lá, essa criatura voltar novamente, só que dessa vez atacar uma pessoa inocente. Mas assim, eu acho que é algum ser da floresta que apareceu, né, esse capelobo, e acredito que ele só queria era ajudar mesmo. E se talvez não tivesse nada de errado acontecendo, acho que ele não agiria e não teria feito nada ao tal rapaz. E bom, Leandra, esse é o relato. Eu espero muito que você leia. Um grande beijo e muito sucesso. Ó, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E assim, eu também acredito, apesar, né, de que ele estraçalhou o rapaz, né, tipo, igual a menina, a sua prima viu. Então, tipo assim, se ela viu, provavelmente ele realmente deve ter feito alguma coisa do tipo. E talvez tenha até gente procurando o tal rapaz, tipo, alguém da família e tal, mas como, né, ele provavelmente não era da cidade onde sua prima mora, provavelmente ninguém ali da cidade estava procurando, mas às vezes em outra cidade tinha alguém procurando e de repente ele usava um nome fake, né? Eu sei que o nome que você falou não era o nome verdadeiro, mas provavelmente ele não deve ter falado o nome real para sua prima, porque ele pode ter ficado com medo das amigas, né, comentar, tipo, eu vi ela saindo com um rapaz chamado tal, né? Porque, sei lá, na cabeça dele, isso que ele fez ia dar certo, né? De atacar ela e tudo mais. Não deu, graças a Deus, graças ao capelobo que apareceu. Mas, sei lá, na cabeça dele ia dar certo. E é bem provável que foi isso mesmo que aconteceu. O ser só apareceu pra poder ajudar a sua prima, porque era um ser da floresta e tal, viu ali a situação horrenda acontecer, né? E assim, gente, ainda bem que no final deu tudo certo, né? Quem dera se esse mesmo animal aparecesse em outras circunstâncias, né? Eu acho que não haveria tantos casos cruéis que a gente vê por aí. Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. A gente vai pro próximo agora. Nosso próximo relato, gente, se chama Uma História Sinistra. Olá, Leandra. Pode me chamar de Isa. Esse é meu nome verdadeiro e não há problema algum em você citar ele, já que essa história aconteceu há, tipo, muitos anos atrás. Pra você ter ideia, isso aconteceu com um tio meu, que aqui vou chamar de tio Ricardo. Na época do ocorrido, tio Ricardo estava com 16 anos e hoje ele já tem 59. Pra você ver que já foi uma história, né, que aconteceu há muitos anos. E bom, vamos lá. Mais ou menos um ano antes do ocorrido, né, do sobrenatural da nossa história, meu tio Ricardo descobriu que ele estava com um problema de saúde, um problema muito sério. Então, por conta disso, ele teve que começar a fazer diálise e entrar para a fila esperando por um transplante de rim. Na época, várias pessoas da família fizeram um exame para descobrir se eles eram compatíveis e tudo mais. Porém, a única pessoa que deu como compatível foi um primo desse meu tio, que aqui vou chamar ele de Primo Lúcio. Ou seja, Primo Lúcio podia doar para o meu tio. Porém, ele não queria. E na época, ele era uns 6 anos mais velho. Ainda assim, eu acho assim, que era uma pessoa muito jovem e estavam querendo demais de uma pessoa tão jovem. Mas, enfim, ele era compatível e não queria doar um de seus rins de forma alguma.
Sendo que assim, todo mundo da família sabia, já tinha ficado sabendo do resultado desse tal exame. Bom, Leandra, dito essas informações, sim, elas são necessárias para que lá na frente o relato faça total sentido. Bom, quando do tempo assim que foi descoberto que esse primo seria compatível com meu tio, passou ali cerca de 3 meses e a saúde do meu tio estava ficando muito precária. A um ponto em que, se ele não fizesse o transplante o mais rápido possível, ele ia partir dessa para melhor. E nesse tempo, a família toda ficava meio que forçando o tal menino para ver se ele fazia ali, né, fazia a doação, só que nada dele fazia. Até que um dia, Leandra, aconteceu algo muito bizarro, que é assim, né, o grande sobrenatural dessa nossa história. Um certo domingo, estavam voltando da missa ali esse primo do meu tio, que era a pessoa compatível, e mais algumas pessoas da família dele, e eles estavam voltando da igreja, era um domingo à noite. Quando de repente, Leandra, no meio da estrada, isso uma estrada de chão, sabe? Apareceu do nada uma mula sem cabeça. Essa tal mula sem cabeça simplesmente pulou na frente do carro, fazendo com que a pessoa que estava dirigindo tivesse que frear bruscamente. Nisso que ela freou, que ele freou o carro, a mula sem cabeça não saía da frente. E assim, ao mesmo tempo que era uma situação estranha, tipo assim, eram várias coisas estranhas, porque tipo, tinha simplesmente uma mula sem cabeça parada bem na frente deles. O que estava deixando todo mundo extremamente confuso. E aí, em dado momento, a pessoa que estava dirigindo o carro saiu para meio que tentar espantar aquilo, né, para poder seguir viagem, apesar da estranheza da situação. Só que a mula sem cabeça parecia estar querendo algo em específico. Isso porque o rapaz mal saiu do carro, a tal mula sem cabeça foi já na direção da parte traseira do veículo, aonde estava o tal menino, o doador. Bom, aquele ser ficou olhando fixamente para ele, olhando muito mesmo, e fazendo um movimento bem estranho com a pata, como se fosse para que ele saísse do veículo. Bom, todo mundo ficou com muito medo, mas o menino não. Ele era metido a ser valente e disse que, já que a mula sem cabeça estava o chamando, ele ia sair e ia dar uma coça nele, na mula sem cabeça. E sim, ele falou isso dentro do carro e todos que estavam no carro escutaram, né, ele pronunciando essas palavras. Só que, Leandra, na hora que o menino me sai do carro, simplesmente a mula sem cabeça golpeou a cabeça dele, fazendo com que ele caísse com tudo no chão. Só que não para por aí. A mula sem cabeça parecia exatamente saber o que estava fazendo. Isso porque todos que estavam no carro, todos contaram a mesma história, de que o tal animal, além de ser um ser muito grande e horrendo, estava dando várias pancadas na cabeça dele, como se quisesse vingança por algo ou acabar com a vida do menino. Aí, a tal criatura só sossegou e parou o que estava fazendo quando o menino estava desmaiado no chão e tinha sangue para todo lado, pois com certeza as pancadas na cabeça abriram ali algum tipo de buraco e era de lá que esse sangue estava saindo. Leandra, depois que a mula sem cabeça pareceu concluir seu serviço, ela saiu, mata afora, relinchando horrores. E todo mundo que estava no carro conseguiu perceber até a parte assim onde ela sumiu mata dentro, já que haviam várias labaredas de fogo saindo de sua cabeça. Não dava para perder aquele ser de vista com muita facilidade. Bom, Leandra, colocaram o menino no carro e foram correndo com ele para o hospital. Só que chegando lá não tinha muito o que fazer. E infelizmente ele teve morte cerebral. E eu acho que vocês já devem ter entendido a conclusão da história e do porquê eu mencionei aquela historinha no início sobre a doação de órgãos. No final das contas, o menino faleceu e o meu tio recebeu um rim que ele tanto precisava e que eu acho que nada disso teria acontecido se o menino tivesse doado por boa vontade. Leandra, essa história está na minha família há muitos anos, isso porque até hoje é uma grande incógnita quem é a mula sem cabeça que fez aquilo. Porque com toda a certeza do mundo,
a pessoa, né, que se transforma em mula sem cabeça da minha família ou dessa região onde todos moravam na época, com certeza sabia o que estava acontecendo. E um detalhe, assim, ninguém da minha família nunca sequer, tipo, cogitou algum nome. Ninguém faz ideia de quem é essa pessoa, se era alguém da família, se era algum conhecido. E bom, dizem, né, que a mula sem cabeça é uma mulher. Então há algumas teorias de que talvez poderia ser alguma menininha, né, por conta da idade do meu tio na época, e que talvez era alguma menina que era apaixonada nele, que talvez se transformava e não queria ver ele falecendo. Já teve algumas pessoas até que especularam que talvez fosse a moça com quem esse meu tio se casou depois. Mas todas as vezes que a gente toca nesse assunto, ela ri, brinca e disse que não, que ela não se transforma em mula sem cabeça nem nada do tipo. Então, assim, realmente virou uma incógnita na minha família. A gente tem absoluta certeza de que a tal mula sem cabeça fez tudo muito bem pensado, tudo assim que ela fez, né? Porque, querendo ou não, o menino faleceu. E, tipo, a morte dele fez com que o meu tio pudesse receber o órgão. E até a forma como o menino morreu pareceu ter sido, assim, muito bem pensada, né? Morte cerebral. Então, assim, Li, é uma grande incógnita na minha família e acho que a gente vai morrer sem saber quem foi essa mula sem cabeça e, né, se era alguém da família ou se não era. E, bom, se porventura um dia a gente descobrir, né, eu vinha descobrir, eu te escrevo novamente, tá bom? Um beijo e este é meu relato, espero muito que você leia. Vou ficar muito feliz de você ler porque eu gosto muito de te assistir e essa é uma história, assim, é a maior história sobrenatural da minha família e vou ficar muito grata se você ler. Um beijo, muito obrigada por ter enviado, gente, que história, né? E pelo amor de Deus, eu não pretendo parar de contar relatos, então assim, se um dia você descobrir, você envia um e-mail e fala, meu gato querendo destruir tudo aqui em volta. Então assim, se um dia você descobrir, você só manda um e-mail, a menina da história da mula sem cabeça, o desfecho é esse, esse e esse. E eu prometo, gente, que eu conto aqui pra vocês, tá? Assim, se a dona do relato, né, permitir também. Mas, gente, agora eu fiquei curiosa e, assim, com certeza é alguém que conhecia o seu tio, né? Assim, não sei se pode ter sido alguém da família, né? Que não dá pra saber. Mas eu acho que era... Eu acho, assim, que era alguém conhecido. Porque não faz sentido, né, gente? Se não fosse. E, assim, não sei se é da família ou não. Acho que se fosse da família, já passou tantos anos, eu acho que alguém teria se, né, pronunciado, fui eu, já tem tantos anos isso que fui eu. Mas aí eu fico pensando que, tipo assim, o outro menino que faleceu também era da família, né, então acho que pega meio, né, pega mal também se foi algum parente e depois a pessoa chegar e falar. Sabe uma outra coisa que eu fiquei muito pensativa sobre? Que você não botou muito no relato, mas que deve ter acontecido, assim, que deve ter ficado uma situação, um clima bem chato na sua família em relação a isso, né, tipo a família do garoto, né, como que eles ficaram. Se você estiver assistindo o vídeo e puder, né, falar sobre, conta aí nos comentários como a família ficou, tipo a família do outro garoto, se aceitou bem a situação, porque, gente, foi nítido, né, a situação que, né, enfim, que a mula sem cabeça queria a morte do menino para pegar o órgão. Mas, então, como que ficou? Conta aí nos comentários. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Um grande beijo e a gente vai pro próximo agora. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama A Onça Boi. Olá, Leandra, pode me chamar de Mi. Já quero começar este relato dizendo que eu amo o seu canal e, por favor, nunca pare de postar. Bom, essa história aconteceu com um tio meu, que é caminhoneiro. E não faz muitos anos que essa história aconteceu, não, tá? Então, assim, é uma história tecnicamente recente. Bom, como eu mencionei, na época do ocorrido, esse meu tio estava trabalhando. Ele é caminhoneiro e viaja para todas as regiões que vocês possam imaginar do nosso grande Brasil. E, bom, nessa época, ele estava fazendo uma rota para o Pará. E lá no Pará existe uma lenda que se chama a onça boi. Para quem não sabe, é uma espécie de onça
que ao mesmo tempo que ela é tipo uma onça pintada, ela tem os pés ali de boi. E bom, é meio que uma lenda da localidade lá. E um detalhe, meu tio só foi saber dessa tal lenda muito tempo depois, ou seja, ele fazia essa rota para lá direto, mas só foi descobrir, né, só foi ficar sabendo dessa tal lenda depois que aconteceu com ele. E bom, vamos lá. Na época do ocorrido, ele estava fazendo a viagem, era por volta de umas 9 horas da noite, quando de repente o caminhão dele estragou. Foi um pneu que furou. E bom, como ele estava carregado, ele sozinho não conseguia trocar o pneu. Então teve que ligar para a empresa para a qual ele prestava serviço e pedir que alguém fosse lá, né, alguém da empresa, um mecânico e tudo mais, para poder meio que, né, socorrer ele. E pois bem, o pessoal da empresa disse que ele ia ter que aguardar, né, por conta do horário, e que no dia seguinte, pela manhã, a ajuda chegaria. Meu tio, então, deitou para descansar ali dentro do caminhão mesmo, até que de repente ele começou a ouvir um barulho muito, mas muito estranho do lado de fora do caminhão. Como se tivesse alguma coisa meio que rondando ali, sabe? Logo, ele pensou que fosse pessoas, alguém, sei lá, querendo roubar o caminhão. Então, o que meu tio fez? Ele pegou uma arma que ele sempre carregava com ele e saiu, né, pro lado de fora do caminhão para ver o que é que estava acontecendo. Bom, Leandro, assim que ele sai do caminhão e fecha a porta, o meu tio é simplesmente atacado por uma onça que parecia ser onça. Meu tio até pensou, meu Deus, vou virar comida de onça. Só que quando ele reparou bem, aquilo não era uma onça comum. Isso porque tinha patas como se fosse um boi. E aquilo também tinha... Ai, que susto, meu gato. E aquilo também tinha uma altura desproporcional para uma onça de verdade. E ali, né, no meio do ataque, acabou que a arma caiu da mão do meu tio, então a arma meio que foi inútil. Meu tio correu para as beiradas ali da estrada, que era puro mato, e conseguiu subir em uma árvore grande que tinha por ali. Bom, por conta ali das patas, o tal animal não conseguia subir junto, né, aonde o meu tio tava para se esconder. Só que assim, meu tio sabia que a qualquer momento ele ia ter que descer, que não dava para ficar ali, né, o tempo todo. E ficou muito apreensivo, sabe, no que ele ia fazer, já que a arma havia caído. E quando ele olhava ali para baixo da árvore, apesar de estar muito escuro, ele conseguia perceber que aquela criatura estava ali embaixo esperando ele, sabe? Na hora que você descer, eu vou te pegar. Tipo isso, Leandra. Meu tio, então, começou a gritar, pedir por ajuda, por socorro, apesar de que ele estava no meio do nada. Ali de cima da árvore, ele conseguia reparar que ao longe tinha uma luz e aquilo parecia ser de uma fazenda. Então, meu tio não pensou duas vezes, começou a gritar, para ver se alguém daquela fazenda pudesse ajudar ele. E assim, meu tio fala até hoje que essa foi a grande sorte dele, ele ter gritado. E assim, gente, a sorte desse meu tio foi que de tanto ele gritar e espernear, alguém que morava naquela fazenda que ele conseguia ver dali, acabou escutando os gritos dele e indo até lá. Só que antes dessa pessoa aí, ela deu alguns tiros, né, pro alto, provavelmente tiros de espingarda. E aí, por conta desses tais tiros, aquela criatura que estava ali embaixo o tempo todo, meio que perseguindo o meu tio, foi embora. E aí meu tio continuou gritando, ele começou a escutar, ele viu que os barulhos de tiro meio que estavam se aproximando dele. Então ele percebeu que quem é que fosse, né, que tivesse ali atirando, estava se aproximando para ajudar, e meu tio continuou gritando, até que apareceu um senhor. Que de fato, depois, né, que meu tio desceu, eles conversaram ali. Meu tio explicou a criatura, né, como que era a criatura que estava ali meio que perseguindo ele. E aí esse homem avisou pro meu tio que era tipo assim, super comum esse tipo de criatura aparecer ali na região. E assim, Leandra, até hoje o meu tio jura de pé junto que isso realmente aconteceu. E aí, no final das contas, esse senhor chamou o meu tio para passar a noite na casa, que ficava até um pouco longe dali. Mas foram a pé e o meu tio acabou dormindo lá.
E aí na manhã seguinte, quando o sol raiou, ele voltou pro caminhão para poder esperar, né, a ajuda que estava para chegar. E assim, meu tio conta ali que já aconteceu outras coisas estranhas com ele viajando, que inclusive uma hora com mais calma eu te envio em um outro e-mail. Mas assim, essa história eu acho muito curiosa porque depois, né, do acontecido, meu tio foi atrás de pesquisar sobre e ele descobriu que é um bicho, né, meio que do nosso folclore, mas assim, eu particularmente nunca tinha escutado falar até meu tio contar essa história. E aí, gente, o relato acaba por aqui e realmente eu também nunca tinha escutado falar, mas eu acho que é porque tem muitas lendas, né, gente, que vai tipo de região para região. Então, realmente nem sempre a gente fica sabendo. As mais famosas, né, são do lobisomem, da Iara, Cuca, Saci, mas existem muitas Brasil afora aí que às vezes a gente fica por conta da região, né? Nosso país é um país muito grande. E aí a gente nem fica sabendo. Mas que doideira, né, gente? Eu fico imaginando. Tipo, a aparência disso, uma onça que tem patas e tava ali embaixo só esperando seu tio da bobeira cair. Ou então achar que tava tudo calmo, que podia descer pra bichinho atacar, né? Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. E bom, gente, o nome do nosso próximo relato se chama Sereias são um tópico sensível na minha família. Os meus avós, eles tinham Bom, essa história, Leandra, ela começa há muitos anos atrás mesmo. Na época, os meus avós estavam com os filhos ali tudo pequenos e eles acabaram de comprar tipo um terreno em um tal sítio. Sítio esse que passava um riacho perto. Riacho esse que não banhava só a fazenda que meus avós haviam acabado de comprar, mas também banhava outras fazendas vizinhas. Era, né, um rio barra riacho repleto de lendas e o que o cercava, a principal lenda que o cercava, era sobre a existência de sereias naquele rio. E que todos os moradores que tinham as suas propriedades banhadas pela água daquele rio tinham que tomar muito cuidado e algumas cautelas quanto a essas sereias, sabe? Porém, meu avô não acreditava nessas lendas e então dizia estar pouco se lixando para esse tipo de coisa. E começou a inventar de pescar no rio. Mas ele era um péssimo pescador, não conseguia pescar absolutamente nada, até que teve a brilhante ideia de começar a pescar com bombas. Ele tinha visto isso em algum jornal barra revista, ficou muito curioso a respeito e começou a testar essa técnica. Porém, Leandra, na primeira vez que ele foi tentar essa tal técnica nova e inovadora dele, acabou dando certo. Porém, ele teve ali uma visitinha que não deixou ele nada satisfeito. Nesse dia, minha avó conta que lembra como se fosse ontem. Meu avô chegou em casa completamente apavorado, dizendo que tinha visto o diabo em terra. Minha avó ali, né, vendo toda a situação, começou a questionar, perguntar o que tinha acontecido. E aí meu avô contou que logo que jogou as bombas e viu os peixes subindo, apareceu uma criatura muito bizarra. Criatura essa que tinha as mesmas características das tais sereias que o povo ali das redondezas contavam histórias sobre. Só que o que mais deixou ele assustado foi que essa tal sereia disse que se ele não arrumasse as coisas dele e fosse embora o mais rápido possível, ela ia ceifar a sua vida. Só que assim, apesar de todo o medo, não tinha como eles saírem dali, eles tinham meio que acabado de comprar, se endividaram horrores para comprar o lugar, então não tinha como, né, meu avô sair dali. Só que aí que vem a parte mais bizarra ainda dessa história ali, porque cerca de um mês depois desse acontecido, meu avô não estava pescando mais, até porque estava morrendo de medo da tal sereia voltar. Mas certa madrugada, minha avó acordou por volta das 4, 5 da manhã e percebeu que meu avô não estava em casa, né? Não estava ali deitado na cama com ela, sendo que quando eles foram dormir, ele havia se deitado, se despedido dela. Bom, minha avó ficou muito preocupada, mas como tinha muitos filhos pequenos em casa, não tinha muito o que fazer, então ela resolveu não sair, sabe? Não ir atrás. E foi na manhã seguinte que ela meio que acordou com com a notícia da grande tragédia. Uns vizinhos encontraram o corpo do meu avô dentro do tal riacho.
morto, justamente como a sereia havia falado, né? Havia prometido que ia matar ele se ele não fosse embora. O corpo do meu avô foi encontrado completamente dilacerado e ninguém nunca conseguiu explicar, nem a polícia, médicos, nada, o que causou aqueles cortes no corpo dele. E bom, Li, esse foi o meu relato, eu espero muito que você leia. E bom, depois a minha avó casou, novamente, ela teve mais filhos, pois na época ela tinha 4 com esse meu avô falecido. E sim, eu sou neta dele também, porque eu sou filha da minha mãe que veio, né, desse primeiro casamento dele. Bom, mas esse é o relato. Bom, se você tiver ideia do que pode ter sido isso e se realmente foi uma sereia, dê sua opinião. E aí o relato acaba por aqui, ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado. E cara, é muito doido isso, né, gente? Tipo, quando essas coisas ameaçam, né? Eu já recebi muito relato sobre isso. Mas eu já contei, assim, lá no meu TikTok, eu acho que aqui no YouTube eu nunca contei, mas lá no TikTok eu já recebi muitos relatos a respeito, principalmente numa época que viralizou uma postagem de um menino que ele contou que foi até com o Saci, né, que tipo assim, se o avô dele, um negócio assim, saísse da propriedade, o Saci prometeu que mataria ele, aí tipo, ele ficou durante muitos anos sem sair do lugar lá, né, onde morava, e quando saiu, ele realmente faleceu. Então assim, é umas histórias muito loucas, assim, eu acredito que, né, pode ter sido sim uma sereia, mas às vezes as pessoas ali da região colocaram isso como uma sereia, nesse ser, mas talvez não era exatamente uma sereia, às vezes é algum bicho, alguma entidade, né, alguma coisa assim, ou algum espírito que morava ali e protegia o lugar. Às vezes achou um pouco desrespeitoso isso que seu avô fez, né, da questão de jogar bomba e tudo mais, e aí não quis deixar por isso mesmo e foi lá e se vingou. Acredito eu que tenha sido isso, né? Tipo, algum espírito, alguma coisa que protege ali o lugar, que quis nada mais, nada menos que uma vingança. Mas, poxa, eu achei, assim, bem severa essa vingança, né? Podia ter dado só uma coça, uma coisinha de leve, eu acho que já tava bom. Mas, enfim, gente, muito obrigada a todo mundo que tem enviado os relatos, né? Pois chegamos ao fim da nossa coletânea. Quero agradecer a você que tem assistido o vídeo até o final. Um grande beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo, nos próximos relatos.